E aí, meus caros, hoje a gente vai falar sobre reforma agrária. É um assunto bem polêmico, né? E muito discutido. Mas eu vim trazer aqui um ponto que é o de comparação com outros países que são considerados países ricos, como por exemplo os Estados Unidos da América, o Japão, a própria Rússia, né? Que na época era a União Soviética quando fez a reforma agrária, e comparar com o Brasil. Bom, para começar, vou te explicar o que é a reforma agrária. A reforma agrária, basicamente, ela é sobre distribuição de terras. Você tem um país com muitas terras e você quer distribuir para várias pessoas. E por quê? Porque, historicamente, não faz sentido ter muita terra para uma família ou uma pessoa ou poucas pessoas. Acaba que essas pessoas nem utilizam toda essa terra. Fica lá basicamente para. Esqueci o nome. Então, fica lá basicamente para. Vou deixar o nome aqui. E o que acontece? Quando você distribui essas terras, você está praticamente criando um acesso igualitário à produção na terra. Bom, o pessoal da direita, né, em específico, eu não sou de esquerda, deixando bem claro, mas o pessoal da direita em específico, eles criticam bastante isso. Só que por um lado, eu vou usar aqui um argumento que eles usam para poder defender a realização da reforma agrária. O pessoal da direita usa bastante o argumento de que, exemplo, empresas estatais, elas têm um monopólio sobre certos segmentos do país, como por exemplo a telefonia ou correios. Então eles defendem que seja aberto o mercado na telefonia e nos correios. A telefonia já foi feita, lógico, algumas décadas atrás, mas nos correios eles defendem isso. Em outras áreas também. A reforma agrária basicamente é a mesma ideia. Você tem um monopólio de algumas famílias, algumas centenas de famílias, sobre uma vasta extensão territorial. E o que você quer com a reforma agrária é basicamente abrir essa extensão territorial para que se possa produzir. E você distribui para várias famílias. Para produzir, lógico. Não é distribuir para você ter terra ali e fazer o que você quiser e deixar lá para só encarecer o valor dela e depois você vender. Você tem que produzir. Isso é o básico da reforma agrária. Você tem que produzir na terra que você recebe. Bom, os Estados Unidos, em 1862, eles fizeram uma lei que se chama Homestead Act. Eu não sei se minha pronúncia está certa, mas é esse nome aqui, eu vou deixar em algum canto aqui. Que é basicamente uma lei sobre distribuição de terras, terras públicas, né? Bom, essa lei, ela abriu cerca de 270 milhões de acres para cerca de 1,6 milhão de famílias lá nos Estados Unidos. Isso era mais ou menos 10% do território americano na época. Esse território era o território do oeste americano, né? Que eles estavam colonizando. Claro que tinha índio lá, eu sei disso, mas o papo aqui é reforma agrária. Nessa lei, qualquer cidadão que não fosse um confederado sulista, ele poderia pegar 160 acres grátis, sem pagar nada, contanto que ele cultivasse 5 anos aquele terreno, aquele território. E isso deu um boom de famílias rurais lá nos Estados Unidos. Bom, fato é que um dos principais geradores de desigualdade social é o fato de você não ter terras para quem precisa, né? Um exemplo muito claro disso é o Brasil, como um país continental. Temos muita terra mesmo. E o fato irônico de que muita gente aqui no país não tem onde morar, né? Não é como se fôssemos um país pequeno que não tem terras. Temos muitas terras, mas não tem interesse em distribuição dessas terras. E eu nem cheguei ao fato de que boa parte da produção agrícola do Brasil
ela vem dos latifúndios, né? Só que ela não é uma produção para consumo interno, consumo nacional. Ela é uma produção para exportação. Tanto é que a China, os Estados Unidos, outros países da Europa, etc., eles compram toneladas de produtos agrícolas nossos. Inclusive o café que você paga muito caro aí, ele tá caro porque estão vendendo tudo, tá? Fique sabendo disso. Se a reforma agrária tivesse sido feita, teríamos milhões de produtores agrícolas produzindo café, arroz, soja, boi, carne, uva, o que quer que fosse. E isso, por consequência, tornaria os preços mais baratos no mercado interno nosso. E outra consequência é que teria muito mais famílias em uma situação mais estável, financeiramente, economicamente. Porque, pô, elas estariam produzindo, vivendo da terra. É totalmente diferente de você estar em subemprego. Por exemplo, sei lá, trabalhando em uma coisa que paga um salário mínimo, 6 por um. Bom, mas esse aqui é o meu vídeo de 7, 6 minutos, não sei quanto que vai dar aqui depois da edição, sobre reforma agrária. Eu falei aqui o básico, é o que eu penso, e é isso. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí no canal, no comentário, que depois talvez eu faça. Agradeço.